Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que se intitula Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, e disse: Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. De todos os mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por razões profundas, deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou a um dos seus discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente sublime em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanto violência com si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível Madalena. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo gentis era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, concedera ao fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas e permanecia-se morta nas sensações que operavam e paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecer que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que sua santa doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de amor das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria Madalena houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade de estarmos juntos neste momento de paz, de glória em nossa vida. Escolhemos estar aqui, então com certeza o Senhor nos está recebendo nesta hora sagrada. Nós pedimos as vibrações salutares e amorosas do coração do Cristo, que envolva o nosso companheiro Mauro, e com todo carinho ele está aqui hoje para falar-nos e trazer-nos novas e eternas lições do Cristo. E que ele vai nos trazer a mulher no Evangelho, né, na ressurreição. E nós queremos de antemão te agradecer, viu, Mauro? Que com a sua esposinha linda veio até nós, né, para prestigiar esse companheiro tão querido da nossa casa. Mauro, a palavra é sua, meu amor. Boa noite a todos. É uma felicidade a gente estar aqui hoje fazendo esse trabalho. A nossa companheira, Ana Mércia, escolheu um bom título para mim, né? Falar da mulher é algo assim complexo, é algo diferente. Somos dois seres, né? Que nós caminhamos aqui na Terra. Então, se a gente colocar as nossas impressões daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, claramente a gente vai falhar. Porque o nosso ponto de vista ainda é um ponto de vista de imperfeição. Então, para falar da mulher, né, com toda a sua nobreza, nada mais justo que ouvir aquele, né, que esteve junto de nós e vai falar para nós.
Enquanto a gente estava esperando aqui, eu estava vendo a música que estava tocando, falava de Madalena. A abertura falava de Madalena. E o tema da noite, né, quando ele chama a mulher e a ressurreição, ele também separa a Madalena, justo pelos atributos que está no capítulo 92, que foi lido aqui agora. Então, quando a gente pensa no livro Boa Nova, o autor, ele traz para nós, em 30 capítulos, um passeio pela Boa Nova, com a chegada do Cristo, a sua caminhada até a crucificação e a ressurreição. Então, quando a gente pega o elemento mulher, ele destaca justamente, né, a diferença que existe entre esses dois seres, o homem e a mulher diante do Evangelho. Então, nós vamos ver que no capítulo 22 existe um diálogo entre Pedro, né, Simão Pedro, e Jesus, que vai abordar justamente a questão da mulher. Só que Jesus, sabendo das intenções, né, então ele vai moldar com Pedro aquilo que realmente interessa para nós. Porque se a gente entrar numa discussão acalorada do que a gente acha, do que a gente pensa, a gente vai falhar. Porque a nossa caminhada ela requer de nós que nós estejamos atentos. A história é muito importante a gente conhecer, porque a história ela está registrada e continuará sendo registrada enquanto a gente estiver aqui. Só que quando nós pegamos a história, nós temos que lembrar que ela é lá do século I, da mulher lá no século I. E nós temos que tirar algum proveito para os dias de hoje. Qual é o posicionamento da mulher hoje na sociedade? Quando a gente olha o século I, antes do Cristo e depois do Cristo, né? Como que essa situação vem caminhando? Eu, fazendo o estudo, trocando uma ideia, eu penso que a evolução é clara, isso a gente não resta a menor dúvida. Houve grandes conquistas para a mulher, mas quando a gente para e pensa um pouquinho na mulher, lá no século I, na Palestina, e a gente olha hoje, 2000 anos passados, como estão essas coisas numa parte do mundo que é o mundo oriental? Ao meu ver, né, eu acredito que houve pouca evolução nesse sentido. Mas já a mulher ocidental, ela teve ganhos. Ela teve fortes ganhos de presença, né, buscando se equiparar, buscando se mostrar dentro dessa sociedade. Só que tudo isso tem um custo, né? A gente tem que lembrar que quando o mestre nos ensina, ele fala para nós, as nossas escolhas, né, nós temos que arcar por elas. Então, quando a mulher ela se coloca diante de algumas escolhas e os homens também se colocam diante de algumas escolhas, claramente, né, Deus sempre vai abraçar qualquer um de nós, por mais errados que a gente esteja. Ele nunca vai abandonar. Contudo, ele nos diz o seguinte, que errastes deverá ser reparado. Então, quando a gente pensa hoje nessa caminhada da mulher, o Cristo vai trazer para nós essa relação da igualdade, né? A mulher e o homem, espiritualmente dizendo, é igual? A resposta é não. A mulher tem a sua caminhada, o homem tem a caminhada dele. São dois espíritos que vão se encontrar com forças diferentes, que vão se unir e formar uma força que é uma força de crescimento. Nós vamos ver que no diálogo do Cristo com Pedro, ele vai abordar essa questão justamente frente à ressurreição. Porque a ressurreição do Cristo foi um divisor de águas no cristianismo. Foi a ressurreição que colocou o cristianismo no ponto em que ele se encontra, abriu o caminho para a doutrina espírita e veio trazer para nós e para o mundo aquele conceito que o mestre veio nos trazer, que até então ele ainda não estava firme nos conhecimentos, que é a imortalidade da alma.
Então, a sua ressurreição, ela traz um marco, um divisor, né? E teve ali uma presença ilustre que pôde estar de frente para essa situação. E não foi uma escolha, né, que o Cristo fez, penso eu. Eu acho que essa condição foi uma condição que Madalena, né, se fez na condição de estar ali. Porque a gente vê que na lição que foi lida ainda há pouco, vai dizer da violência que Madalena trouxe para ela, né? Ela tinha uma condição de beleza que é uma das pontes que leva as pessoas a falir, né? Junto com o poder, junto com a riqueza, as pessoas se entregam na vaidade porque o corpo belo, né, ele desperta a vaidade, e a vaidade vai nos levando para caminhos tortuosos. E a história de Madalena é justamente essa. Uma mulher bonita, né, que tinha no seu corpo justamente essa vantagem, mas ela não era feliz. Ela tinha dentro dela uma chama chamando para uma mudança. E ela ouve, né, falar do Cristo. Então ela procura o Cristo na condição dela, que era como baixa, era uma meretriz, que ela era considerada, e ela tinha todo o apadrinhamento dos patrícios romanos por causa da sua beleza. Mas aquilo para ela já não era mais interessante. Ela tinha sede de algo que realmente edificasse, que crescesse. Então, quando a gente pensa nessa virada de chave de Madalena, como sendo a representação da mulher, né, perante o Cristo, ele vai escolher ela justamente por essa fibra, né? Essa condição de mudança. E Emmanuel fala para nós que Deus e o Cristo não veio para os ricos, para os sãos, veio justamente para os doentes. Então, todo aquele que estiver, por mais pervertido, mais perdido que ele estiver, sempre Deus nos abraçará. Mas nos abraçará lembrando que nós temos que reparar os nossos erros. Então, Madalena, ela sofre uma violência interna com ela mesma, dentro desse processo de modificação para andar com o Cristo. Então, ela anda justamente com essa confiança inabalável. Ela deixa de lado a vida que ela levava para assumir uma nova postura com o Cristo. E essa postura dela, essa fibra, é que vai fazer a diferença. Então, quando a gente pensa na mulher em si, né, a gente vê as colocações do Cristo, a gente tem que parar, pensar nas nossas caminhadas e ver o que bom a gente tira desses ensinamentos. Porque o próprio Emmanuel vai dizer para nós o seguinte: o evangelho é difícil, mas difícil como um próprio trabalho. A gente tem que pegar para estudar o evangelho como se nós estivéssemos trabalhando, porque ali nós vamos tirar a essência para que nós possamos aplicar na nossa vida no dia a dia. Então, enquanto a gente não busca essa essência, a gente não aprofunda, nós vamos errando a nossa caminhada e a gente erra consciente. Porque no ponto em que nós encontramos hoje, a gente já tem informação suficiente para saber onde nós precisamos caminhar. As nossas escolhas, né, vão nos levar a uma caminhada que claramente nós temos que reparar. Então, quando a gente erra na ignorância, existe um peso. Quando a gente erra com conhecimento, porque nós escolhemos errar, o peso é outro. Então, é importante, penso eu, não estou aqui colocando o meu ponto de vista, mas é interessante a gente perceber, né, que a mulher tem o seu caminho, o homem tem o seu caminho. Existe um definidor, uma diferença. E isso a gente tem que abraçar e entender no campo do espírito e não no campo da matéria. Porque no campo da matéria, se nós adentrarmos a uma discussão, claramente a gente não vai conseguir chegar num acordo. Porque os nossos pensamentos, eles divergem do ponto de vista do outro.
Então, um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, mas quando a gente para pensar o que o Cristo está nos trazendo de ensinamento, aí a gente para e pensa qual é o nosso papel na nossa caminhada. E lembrando que, 2 detalhes importantes. O primeiro, espírito não tem sexo. A gente chega, tem a oportunidade da reencarnação, e ele vai nos premiar numa encarnação na condição masculina e numa outra encarnação numa condição feminina. Ou, em algumas situações, várias encarnações, experimentando o mesmo corpo, e em outras encarnações, experimentando outro corpo. São vibrações diferentes. Então, nós devemos lembrar que a parte que se discute no sentido masculino é a força, a energia. E para a mulher ficou reservado 2 coisas super importantes. Primeiro, a gestação. Só ela pode promover uma vida. Só ela pode ter essa condição. O homem não tem, mas ele é companheiro nesse sentido. E a ela foi dado o sentimento, as emoções. Então nós vamos ver que Jesus diz que a mulher está à frente do homem no sentido espiritual. Ela tem muito mais condição de sentir e de se comunicar do que o homem na razão. Porque o homem ele está voltado mais para a força, mais voltado para a matéria. Então a gente vai ver que isso é um diferencial que a gente precisa entender, né? Qual é a nossa caminhada, qual é o nosso papel, porque enquanto a gente remar contra a maré, nós só vamos sofrer. Não há outra situação que não seja essa. Então nós precisamos entender o nosso papel dentro da sociedade. Para isso existe lei. Existe a lei de progresso, existe a lei de sociedade e, sobretudo, existe a lei de justiça. Então, no capítulo 22 do livro Boa Nova, ele vai trazer para nós justamente a mulher e a ressurreição. A mulher e a ressurreição. E ele vai trazer para nós um diálogo justamente com Simão Pedro. Quando a gente pensa no título da Boa Nova foi um divisor. A presença de Jesus que chega justamente porque naquele tempo os homens eles não estavam entendendo aquilo que eles deveriam fazer, né? A lei de Moisés estava sendo aplicada de uma maneira muito contundente. Então vem o Cristo com a tarefa de mostrar uma boa nova, algo que seria para o nosso crescimento. Então, ele vem trazer para nós a lei de amor. Justamente aquilo que todos nós precisávamos, deixar de lado um pouco a materialidade, a força, e buscar justamente esse encontro de almas. Então, Jesus começa, né, escolhendo os seus 12 discípulos. E o primeiro que ele pega é justamente Simão Pedro. Ele escolhe Simão Pedro e vai morar com Simão Pedro. Então, Simão Pedro é aquele apóstolo, aquele discípulo, que ele está muito próximo de Jesus. Por isso que a gente vê nas passagens que Simão Pedro ele conversa muito com Jesus pela sua proximidade. Ele aprende muito, mas também é o que mais toma umas cacetadas. Porque ele mostra a simplicidade e a ignorância no entendimento. Porque Simão Pedro, judeu, seguidor da lei mosaica. Então, essa mudança para ele de sair de algo contundente para uma lei que era branda. Uma lei que realmente fugia daquilo que Moisés estava trazendo. Então, ele vai narrar para nós, nesse capítulo 22, ele vai dizer para a gente assim: as águas alegres do Tiberíades se aquietavam de manso, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo Jesus, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus observava
adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Então, quando a gente pensa nessa forma de comunicação, nós temos a palavra, a comunicação falada, mas nós temos o gestual. Então, quando a gente tem um companheiro que está muito próximo de nós, que está acompanhando o nosso dia a dia, ele tem a capacidade de perceber a nossa condição, pelo olhar, pelo gesto, pela fisionomia. E Cristo, querer esconder do Cristo aquilo que está nos seus pensamentos, aquilo que está contido dentro de você, é querer esconder algo que não pode ser escondido. A capacidade de Jesus, né, de ver, de enxergar e de modificar, mostrou para ele que Pedro estava um pouco atormentado. E aí Pedro pensa assim, nossa, Jesus pegou, ele viu que eu estou atormentado. E aí vem Jesus e vai perguntar amorosamente para ele, né? Que tens tu, Simão? Perguntou Jesus com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, ou seja, Simão Pedro, né? Quando Jesus pergunta para ele que tens tu, ele pensou assim, nossa, captou as minhas preocupações. E ele vai dizer, por um gesto a perceber os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Então, Jesus sentiu o que Pedro estava preocupado, qual era a preocupação dele. E Pedro, quando ele vai se manifestar para Jesus, a preocupação dele era justamente da mulher, porque ele estava preocupado que Jesus, né, nos seus encontros lá no Lago de Tiberíades, tinha muitas pessoas, principalmente mulheres, de má vida, ou seja, consideradas de má vida. Necessariamente não era, porque naquele tempo eles consideravam uma mulher viúva, separada, solteira, tudo de má vida. Porque o homem, né, é que fazia essa distinção. Então ele vai dizer para Jesus que, mestre, respondeu com timidez, a lei que rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Então, ele lembrava daquele gesto de Jesus diante da mulher adúltera, né? E a cada vez mais reunia em torno de Jesus aquelas pessoas que eram consideradas, de alguma forma, párias dentro daquela sociedade. Então, nós vemos que os fariseus, nós vamos ver que os escribas, eles não concordavam. Eles procuravam, de alguma forma, né, sempre estar contestando Jesus. E Jesus vai responder para ele assim, conhecendo por antecipação o pensamento de Simão, observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus responde com brandura para Simão. Quase sempre, Simão, não é a mulher que perverte a si mesma, mas o homem que lhe destrói a vida. Então, quando a gente vê Jesus observar isso para Simão, ele está mostrando que a desigualdade naquele tempo que levava a mulher para a situação que ela se encontrava. Era justamente o homem que deveria estar cuidando e ele não cuidava. E aí Simão se pega na lei de Moisés, dizendo que os fariseus, que a lei não é branda como Jesus. Jesus vai dizer para ele o seguinte, quase sempre, porque a mesma lei que manda matar, que manda lapidar, ela também manda amar. E Simão não tinha percebido esse detalhe, porque quando a gente vai lá no livro de Moisés, no capítulo 20, ele realmente manda lapidar a mulher que cometeu o adultério. Mas quando você volta no capítulo 19 do livro 3, ele vai dizer justamente o seguinte. Ele fala assim... Cadê o cabelo? Só um minuto aqui que eu perdi aqui. Ele vai dizer justamente o seguinte, que todos devem amar um ao outro. Aí Jesus pergunta para Pedro, como que nós temos uma lei que manda lapidar, mas ao mesmo tempo
ela manda nós amarmos uns aos outros. Porque a mesma lei que manda lapidar e manda cuidar, ela está em choque. Como que eu vou matar alguém se tem uma lei que manda eu amar? Como que eu amo matando, como que eu mato amando? Aquilo deu um nó na cabeça de Simão Pedro. Como entender, né, a lei dura e vem um Cristo e diz, uma lei quase branda. E ele diz para Jesus, a lei não comporta esse tipo de situação de brandura. Ou você tem que ser rígido, ríspido, para aplicar a lei, ou não. E ele vai falar justamente que essa mesma lei, ela traz, né, uma dificuldade de entendimento para quem aplica. Porque é uma lei de Moisés, e ele vai trazer um resumo dessa lei, quando ele coloca para nós que tudo que os profetas ensinaram, tudo que está na lei, ela está contido justamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está contido toda a lei. E era aquilo que ele estava pregando, o amor ao próximo. Era essa a condição da boa nova que deveria se espalhar, que ele deveria trazer. E quando ele escolhe os pescadores, que ele forma os 12 apóstolos, ele escolhe pessoas justamente humildes, porque a humildade ela está à frente daquelas pessoas que tinham o poder. Então, quem esperava um Cristo vingativo, um Cristo forte, se deu de frente com um Cristo manso, uma pessoa que trazia as informações acerca do mundo espiritual, dizendo que existia um Deus amoroso, um Pai amoroso, que amava a todos e que todos deveriam seguir. Só que isso, para incutir na cabeça das pessoas, para levar isso para eles, era algo muito difícil. Porque eles já estavam acostumados com um tipo de lei que era rígida, que era dura. E muitos eram os sofredores. Então ele continua. Entretanto, disse Simão respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas, observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós. Então, a preocupação que Pedro vem mostrar nesse momento com Jesus era justamente porque Jesus estava abraçando as mulheres. E ele temia pela posição de Pedro, de Jesus, porque ele ouvia dos fariseus, dos escribas, que Jesus não era bem-vindo, porque ele comia com os pecadores, morava na casa de pessoas humildes, e aquilo ia contra a lei de Moisés. Só que ele vai dizer para Jesus vai dizer para Pedro que a condição dele, né, era de vivenciar a lei. Ele veio em nome do Pai e deveria justamente colocar aquilo que era a simplicidade e o amor. Então ele vai dizer para Simão, nós vamos encontrar no Evangelho que realmente Jesus nos concita a nós cuidarmos do reino dos céus primeiro, e as demais coisas virão por acréscimo. Então nós deveríamos preocupar em estabelecer na nossa caminhada o reino do céu dentro de nós, e as demais coisas viriam por acréscimo. A preocupação de Simão Pedro com Jesus é que ele fosse atacado. Só que Simão Pedro, né, bem como os outros apóstolos, os outros discípulos, eles não tinham entendido ainda verdadeiramente a mensagem do Cristo. Então eles tinham mais de ignorância do que de perversidade. Então nós vamos ver que os discípulos vão estar sempre contestando Jesus, né, buscando uma prova, buscando aprender, né, de alguma forma que até então, por mais que Jesus lhes ensinasse, eles tinham muita dificuldade, porque eles não estavam compreendendo verdadeiramente o que o Cristo estava trazendo, a ponto do Cristo dizer para eles, eu não tenho ainda como falar tudo. Se vós que caminham comigo do meu lado não entende, o que diria os que não caminham comigo? E ele vai dizer justamente que ouvia dos fariseus e dos escribas, né, que Jesus não era bem visto e que ele temia pela vida de Jesus.
Só que Jesus vai dizer para ele que ele não precisava preocupar, porque quem trabalha no campo do bem, fazendo o bem, não tem que preocupar com o que o outro acha, com o que o outro pensa, porque quem importa olhar para as nossas ações sabe que nós estamos trabalhando no campo do bem. E trabalhando no campo do bem, nós sempre seremos abraçados, nós sempre seremos fortalecidos para que nós possamos seguir em frente. E ele diz: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Então a mulher era desamparada pelos homens e caía justamente nessa condição de ser uma decaída. Entretanto, a mesma lei diz que devemos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Então, o que Pedro estava recebendo de Jesus, né, era uma claridade, uma explicação, né, que a preocupação que ele tinha com Jesus, ele não deveria ter. Porque Jesus sabia o que ele estava fazendo e ele estava justamente trazendo informações, trazendo a claridade para libertar aqueles corações. Mas ainda o Pedro, que era um judeu, né, seguidor da lei mosaica, ele se sentia atrelado a essa lei. Essa mudança é uma mudança forte, quando a gente pensa que a gente tem que deixar uma coisa para outra. Só que a gente tem que lembrar, nos ensinamentos do próprio Jesus, que na nossa caminhada as mudanças são importantes, são necessárias para que nós possamos compreender melhor aquilo que ontem para nós representava uma coisa e hoje representa outra. E que cada um de nós, para caminharmos nesse sentido de evolução, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Então, a renúncia faz parte da nossa caminhada, para que nós possamos deixar de lado, da mesma forma que nós escolhemos estar aqui nessa noite, outros não escolheram. E que aqueles que simplesmente vivem 24 horas a vida material, eles estão morrendo aos poucos. Porque eles não trazem para dentro de si a verdade da própria caminhada e acaba perdendo a oportunidade de uma encarnação. Então, quando a gente experimenta nessa encarnação a condição de mulher, nós precisamos lembrar desse ensino puro que vem de Cristo. Qual é o valor, qual é o posicionamento, né, que eu tenho nesse momento, na mesma forma de mulher e de homem, porque eu devo aproveitá-la da melhor maneira possível e não indo contra, porque quando a gente vai contra, nós sabemos que o custo para nós ele é mais caro. Então, quando a gente sabe daquilo que nós estamos vivenciando, com base, né, verdadeira, base real, e não base no que nós achamos, porque enquanto nós ainda somos imperfeitos, o que nós achamos, poderíamos dizer assim, pouco interessa. Nós precisamos deixar os nossos achismos e partir para aquilo que realmente é verdadeiro. E verdadeiro, né, é a palavra do Cristo que vem esclarecer para nós, né, essa abertura que ele traz com o Consolador. Então, a volta do Cristo, né, a ressurreição, ela é muito simbólica dentro do cristianismo, porque ela marca justamente aquilo que foi dar condição para a chegada do Consolador. Para nós que estamos dentro da doutrina, nós já estamos um pouco mais à frente, né? Nós já temos o entendimento da reencarnação. A ressurreição, naquele momento, foi importante. Mas hoje, né, a palavra do Cristo, o ensinamento que ele traz para nós, é que a vida continua. Então, quando a gente está fazendo uma virada de ano, essas marcas, elas são importantes para que nós possamos lembrar, né, a nossa caminhada em determinados períodos. E isso fortalece para nós mais vigor para nós encararmos mais um ano. E aí nós vamos marcando isso ao longo do tempo. Mas claramente todos nós sabemos, né, que a vida é contínua, né? Nós seguimos vivos e seguiremos vivos. Essa veste que nós estamos tendo a oportunidade agora
é algo que está sendo colocado nas nossas mãos para que nós possamos depurar. Então, quando a gente pensa nessa relação, a gente pode pensar assim, ele vai mostrar para nós aqui ao longo do estudo essa diferença de avanço da mulher. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aí uma opinião muito minha, a minha esposa, por exemplo, ela já deve ter ganhado uns 10 anos à frente. Eu estou ganhando só um. Porque é uma relação que a gente vai vendo que a mulher se doa muito mais do que o homem, né? Dadas as necessidades desse encontro de almas. Só que muitas das vezes ela é pouco compreendida nessa relação. Então a gente vai vendo que essa diferença é uma diferença que muitos de nós, às vezes, fica buscando essa equiparação, mas nós estamos realmente dando murro em ponto de faca. Porque o alerta que ele traz para nós é que nós somos iguais perante a Deus pelo respeito mútuo. Mas existe uma diferença crucial entre um e o outro. Então, a condição que a gente se encontra hoje, a gente não precisa preocupar. Nós vamos experimentar outras condições. Então, se a gente vai experimentar outras condições, para que eu vou ficar me matando agora se eu vou receber essa oportunidade em algum momento? Seja agora ou seja depois. E ele vai continuar dizendo assim, poderíamos nós culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela expressão do seu sofrimento. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Então o homem normalmente se coloca nessa condição de fraco e a mulher de sofredora. Então quando ele coloca para nós que na lei de Moisés deve-se punir a adúltera e o adúltero, mas eu não me recordo na história do Cristo, na época de Moisés, se tinha algum homem que cometia o adultério e tinha sido condenado, tinha sido pago pelas coisas que ele fez. Nós vemos que desde lá de trás, essa condição, né, do machismo lá do século I, do posicionamento do homem, é muito forte. Então você vê que a lei, nesse sentido, ela foge. Por quê? Ela manda seguir, mas eles só olham para um lado, não olham para o outro. O homem assume uma posição de fraqueza, né? Mas coloca para ela a condição de decaída, na condição de sofredora, mas é justamente ele, naqueles tempos, que estava empurrando. Quando pega o exemplo de Madalena, Madalena faz uma virada de chave quando ela resolve deixar de lado a beleza e procura o Cristo, né, dizendo dessa sede que ela tinha de se tornar uma pessoa diferente. Ela encontra no Cristo a base necessária para que ela pudesse deixar de lado a vida que ela carregava para seguir em frente. Então, quando ela tem a oportunidade com a crucificação do Cristo, ela se fez merecer esse título, essa condição. Nós vamos ver que os homens até então, pela sua robustez, pela sua força, eles não tinham percebido o que o Cristo estava trazendo. Então, ela é premiada justamente pelo entendimento que o Cristo trouxe e ela desbravou corajosamente a situação que ela tinha para passar por aquilo e seguir em frente. E ele continua. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. E ele vai abrir uma pergunta para Jesus. Vossa palavra é da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Ele deu um nó na cabeça, né? Se a gente fosse responder, a gente se embolaria tudo. Mas quem vai responder isso para nós é justamente Jesus. A mulher é superior ao homem? Não existe condição de superioridade, porque se existisse a condição de superioridade, nós estaríamos dizendo que Deus premia um em relação ao outro. E ele trata todos iguais, em condições com o seu próprio papel, com a sua própria condição. Então, cada um de nós temos na nossa caminhada esse compromisso. Ele vai responder para Pedro, uma e outro são iguais perante a Deus, disse Jesus. As tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida
completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Então, a igualdade ao qual o Jesus está trazendo para nós é de respeito. Devemos respeitar um ao outro nos seus valores e nas suas condições e seguirmos juntos para construir. Pois enquanto o homem necessita de fazer o uso da força, né, ele tem do lado dele justamente a mulher que tem a força do sentimento, a força em que ela tem um contato mais próximo de Deus, que ele vai dizer para nós que foi destinado a ela. Então, hoje, com a evolução, nós vamos encontrar homens que a gente sente neles uma condição, né, como é que fala? Desse tipo de situação, né? A gente vê homens mais dóceis. E quando a gente vê essa posição, por exemplo, a gente vê num Divaldo, a gente vê num Chico, a gente vê alguns exemplos e isso fica muito claro para nós. São espíritos que já experimentaram justamente essa caminhada em corpos diferentes. E já estão evoluindo ao ponto de trazer para eles, ainda que esteja num corpo masculino, essa sublimidade que é justamente o sentimento. E a mulher, da mesma forma. Ela também vai despertando para esse tipo de coisa. Porque quantas vezes não já encarnou num corpo masculino? E às vezes fica as reminiscências dessas encarnações passadas sendo tocadas, sendo cobradas, né? Aparecendo na reencarnação nova. Então a gente vê algumas situações que esses espíritos, eles sofrem de alguma maneira justamente por essa lembrança daquilo que foi e está passando pelo momento de transição. E ele continua: precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheia de sabedoria e misericórdia. E é justamente isso, né? São as oportunidades reencarnatórias que vai abraçando em cada encarnação um tipo de corpo, né? Porque o espírito em si, ele não tem sexo. Nós vamos experimentando essas oportunidades para que nós possamos justamente, né, lapidar essa nossa caminhada de maneira a nós evoluirmos. Então é preciso nós trabalharmos a força, como também é preciso trabalhar o sentimento. E ele está falando para nós aqui que a mulher, nesse sentido, ela está na frente do homem. Ela está muito mais próximo, né, do mundo espiritual do que o homem, porque o homem é mais terra, o homem é mais posição de razão, e que existe duas asas para que nós possamos alçar voo nessa nossa caminhada, nessa nossa evolução espiritual. Uma é a razão, a outra é o sentimento. Nós precisamos de ter a razão para entendermos, nós precisamos de ter o sentimento para sentirmos, para estarmos mais próximos, nem tão à terra e nem tão afastado. É preciso nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio para que nós possamos unir e seguir em frente. E normalmente esse ponto de equilíbrio, né, a gente vai encontrar justamente nas nossas uniões, cada um aproveitando aquilo que o outro pode oferecer. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, fica somente o nome dos políticos, dos filósofos e dos generais. Mas todos eles são filhos de grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todas, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Ele deixa para nós aqui que nós, homens, né, deixamos para a história o registro daquilo que nós fomos. E a mulher fica no anonimato. A gente nunca lembra da mulher, né? Ela sempre está em segundo plano. Mas como nós poderíamos vencer, como nós poderíamos chegar ao ponto que nós chegamos, se não tivesse uma mulher por trás, nos favorecendo na vida? E a gente não reconhece isso. É isso que ele está mostrando para nós.
O respeito mútuo é lembrar que a nossa caminhada ela só foi possível porque por detrás tinha uma mãe que gerou, que deu a vida para que nós pudéssemos chegar aonde chegamos. Só que a gente caminha e esquece isso e maltrata, o que a gente não deveria fazer. Mas Deus também, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese da verdade e de todo o amor. Então, se Deus é pai, Deus também é mãe. Só que naquele tempo, dado ao machismo, dadas as condições daquela época, falar que Deus era mãe seria completamente incompreensível. Ao mesmo tempo que o ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. Ou seja, tudo que ele cria, a gente não observa, a gente não vê, a gente não dá valor. Um pingo da chuva, um pingo da água, a flor, tudo ali tem a mão de Deus, tem o silêncio de Deus. Mas de nossa parte, só tem os ruídos, os barulhos. A gente quer mostrar que nós fizemos, que nós estamos, que nós criamos. E Deus não se preocupa com esse tipo de coisa. Ele cria e nos oferece para que nós possamos aproveitar e seguir em frente. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem perecer como um castelo de falsos esplendores. Então, o que ele fala para nós com isso? A mulher, ela tem o seu compromisso nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E ele mostra para nós que justamente, né, a razão humana, aquilo que a gente pega como sendo nossa verdade, é igual castelos construídos em areia. São falsos castelos que vão desmoronar. Porque na nossa caminhada, nós temos um período em que nós já sabemos que tudo que nós herdamos aqui, que tudo que nós construímos, nós não vamos levar. Mas nós continuamos ainda preocupados com o imediato, ao invés de pensar na vida futura. Porque se ele traz a mensagem que a vida continua, por que eu tenho que preocupar com o que nós temos aqui agora? Chega um momento na nossa vida em que nós vamos perdendo as forças vitais e nós vamos perdendo completamente o controle de tudo aquilo que a gente abraçou. Nós vamos entregar porque, afinal de contas, tudo isso estava nas nossas mãos por empréstimo. Nós chegamos para acertar as contas, né, e vamos deixar tudo aquilo que nós acumulamos. Então, nós devemos acumular na nossa caminhada bens que não sejam perecíveis. Sejam bens que nós vamos levar para a vida eterna. E as experiências que nós vivemos com o outro. E essa experiência que nós vivemos com o outro, nós temos muita dificuldade. Por causa desses pontos de vista, por causa das imperfeições que carregam com a gente. A gente desenvolve algumas visões, alguns entendimentos que nos afasta cada vez mais da lei divina. E a lei divina, ela é coerente em tudo aquilo que nós fazemos, que é o progresso, que é a sociedade e, sobretudo, a justiça. Então, ele vai dizer para nós que Jesus faz uma comparação disso que ele está falando desses castelos, são quase sepulcros caiados. Por dentro, pérfidos, mas por fora, bonitos, maravilhados. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação que a gente costuma querer colocar para o outro. A gente mostra uma vida feliz, a gente mostra uma situação pelas redes sociais, mas por dentro não é o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo problemas em todas as situações, cada um vivendo o seu drama, né? Cada um encarando na sua caminhada as dificuldades inerentes a um processo de transição que nós estamos encarando. E isso, quando bate na nossa porta, a gente começa a ver que essa transição não é para o outro, é para nós também. Então, vem as dores, vem as dificuldades, vem os dramas, nós vamos sofrendo e precisamos justamente de quem? Quem está do nosso lado, de quem está próximo.
E Jesus fala para nós, a nossa caminhada ela é solitária, ela é individual. E muitos daqueles que andam conosco costumam estar distraídos. E essa comparação ele faz justamente com os apóstolos, quando ele pede para que os apóstolos orassem no monte, que era chegada a hora dele. E ele vai dizer, nem por um momento vocês conseguem vigiar, e assim somos nós. A gente não percebe a dor do outro, porque nós estamos distraídos com as nossas preocupações, com as nossas vontades. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica, dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Então, ele coloca aqui que a mulher tem uma missão verdadeiramente grande, de iluminar o mundo, né, por causa da força do sentimento. Ela está muito mais próxima de Deus que nós. E ele vai dizer que essas derradeiras palavras de Jesus pegou ele de surpresa. Só que Jesus entra triunfante em Jerusalém. Ao passo de uma semana, ele é crucificado. Porque Judas, né, comete aquele ato que todos nós conhecemos. E o colégio apostólico, naquele momento, ele fica em polvorosa. E Jesus vai falar para eles tudo o que vai acontecer para os próximos dias. E eles não acreditam. Então, quando ele entra nesse processo, é que eles mostram justamente aquilo que a mulher tem de força, que é o sentimento. Porque o homem, muito razão, ele precisava de ver para crer, precisava de estar próximo. E naquela hora, eles se assustaram por causa daquilo que viria para eles, que Jesus disse, muitos pagarão com a vida, como eu estou pagando, né? Porque a minha caminhada, eu faço a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu passe por esse processo para que ele testifique, né, realmente por que eu vim aqui. Então, se eu agora não posso falar para vocês, eu preciso testificar porque eu vou mandar o Consolador. Então, ele vai dizer para nós assim, que a penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos, que todos haviam vacilado naquela hora extrema, negando Jesus, correndo, se afastando. Mas ele vai dizer para nós, por outro lado, que a figura feminina de Maria, junto com Madalena, ficaram firme e mãe acreditava piamente na volta de Jesus. Então, aquela força estava perene naquele momento e aquilo dava força para ele. E ele diz o seguinte, por que não Maria, que é a mãe que cuidou de Jesus, não teve essa oportunidade de ser a primeira a ver a ressurreição? E sim Madalena. Ele justifica que Madalena, né, ela trouxe essa capacidade pelo seu poder de devotamento. Ela sentiu com Jesus a verdade daquilo que ele estava ensinando e ela aprofundou isso no coração. Então, quando todos saíram, ela se manteve firme, pensando no Cristo, com tudo que ela tinha aprendido. Então, no último afago, ela pensou em justamente visitar o túmulo, né, para sentir a presença de Jesus. Então, de repente, ela chega e vê um túmulo vazio. Então, ela assusta. No primeiro momento, ela ouve uma voz, ela achou que fosse um jardineiro e tal, mas era Jesus dizendo para ela, Maria, sou eu. Então, ela sai para contar para os discípulos e eles ainda ficaram assustados, eles não acreditaram. Foi necessário, né, que ele se apresentasse aos discípulos para que justamente eles acreditassem nesse poder da vida futura. É onde faz essa marca, faz essa diferença para o cristianismo. E Jesus vai dizer que a verdade, o evangelho, era verdade imutável. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e regueira-se o âmbito de todos os espíritos. Então, quando a gente vê que ele passa por esse processo e Maria é que tem essa oportunidade de levar essa informação, né, ela se faz justamente merecedora por essa condição. E ele vai fechar o estudo dizendo, é por isso que todos os historiadores da origem do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se, observando a confiança serena de todos os mártires, que se tem sacrificado na esteira infinita do tempo,
pela ideia de Jesus, perguntam, espantados, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria como a carinhosa Maria de Madalena? Ou seja, a pergunta que ele faz aqui: onde estão os cientistas? Onde estão os escritores? Onde estão os homens famosos que não trouxeram ainda, ou aonde estão com a informação que foi a informação mais importante que veio de uma mulher, que é Madalena, que passou por tudo que ela passou para testificar o renascimento de Jesus. E ela viu na ressurreição de Jesus o seu poder de fé, coisa que faltou aos apóstolos. Então, por isso ele coloca Madalena como esse exemplo de mulher, mostrando da sublimidade da mulher perante o evangelho, porque ela consegue absorver coisa que a gente ainda não absorve. Porque na hora do testemunho, os homens ficaram com medo, se evacuaram, e ela se manteve firme junto com Maria e João, vendo todo aquele processo que Jesus passava, e foi brindada justamente com a aparição dele. Então, Madalena é esse exemplo que vem para nós fazermos uma reflexão mais profunda, né, da sua condição de mulher forte, firme, e essa é a condição que todas, né, passados 2000 anos, também têm. Se manter firme, fiel, acreditando na confiança que são grandes espíritos, que estão passando por essa situação de feminismo, né, de condição feminina, por merecimento, porque Deus nos coloca nessa oportunidade justamente para nos testar. E com essa passagem nós vamos angariando as nossas condições de evolução. Então diríamos que seria de nós se não houvesse as mulheres. Muito obrigado a todos. Em cima da marca do pênalti. Descemos, viu, Mauro? E você leve para o seu coração essa alegria que você colocou em nós meninas, né? Estão todas de asa aqui, olha para você ver. Está todo mundo de asa, né? Muito feliz, viu? Alguma parte que eu não peguei, eu tive que pular por causa do nosso tempo, mas o livro em si é bonito, mas Sim. Quem quiser aprofundar um pouquinho nessa lição, capítulo 22, tem toda uma descrição assim, muito bonita dessa presença de Madalena aí na figura Sim. da história. Inclusive, ele fala que Madalena ela tem um posicionamento muito maior do que o posicionamento do próprio Paulo. Porque Paulo faz a transformação, mas Paulo já trazia com ele a disciplina, porque ele seguia a lei. Ele só estava com problema de vaidade. Agora, Madalena não. Ela veio de baixo para se transformar, sendo inclusive, né, negada pelos próprios apóstolos, pela condição justamente de decaída. Então, ela é o exemplo vivo da força feminina perante o evangelho. Muito obrigada, mais uma vez. E nós vamos dar boa noite aos internautas, né? E vamos elevar mais uma vez os nossos corações, o nosso pensamento a Jesus, agradecendo, Senhor, por esse momento de paz que recebemos dentro deste lar querido. Agradecemos, Senhor, com certeza, a presença da espiritualidade amiga, que estão nos cuidando, nos fortalecendo, para podermos ir lá fora e sobrepor todas as dores, todos os sofrimentos da nossa caminhada. Então, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais este presente, que o nosso companheiro Mauro possa levar, Senhor, no seu coração essa alegria que proporcionou a todos nós. Ficamos em paz.